Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco e mais uma rica oportunidade para nós juntos gravarmos mais um vídeo, e esse vídeo vai estar indo ao ar através do canal Bíblia em Foco nas minhas redes sociais. Eu agradeço a Deus, de antemão agradeço a Deus pela sua vida, pela sua fidalguia em estar sempre conosco, unido através do canal Bíblia em Foco, comentando, compartilhando, ajudando o canal e deixando o like, sempre fixado no começo do vídeo, assistindo o vídeo na íntegra e também compartilhando, acionando os sinos das notificações e comentando nos vídeos. Eu quero agradecer do fundo do meu coração também aos contribuintes, às pessoas que contribuíram financeiramente com o canal Bíblia em Foco, com o ministério do pastor Levi, semeando uma semente justa, uma semente santa no ministério justo, no ministério transparente, que trata não com leviandade, mas que trata com seriedade com a vida das pessoas. Eu fico muito grato a Deus e quero pedir a vocês, continue contribuindo, ajudando, porque com certeza Deus há de vos abençoar. Muitas das vezes se tem os valores aí, está em dúvida se vai depositar ou se vai colocar na sua igreja atual, coisa parecida, fica a seu critério. Deus vai te dar orientação. Se um dia você sentir de semear no canal Bíblia em Foco, isso fica a teu critério. Você é que decide diante de Deus, numa sábia oração e orientação divina, aonde você vai investir. Mas uma coisa é certa, invista naquilo que verdadeiramente você sabe que está sendo investido em algo justo e transparente, onde não há engano, onde não há engodo, nem estão enrolando a vida das pessoas que são sérias, honestas e trabalhadoras e que estão acreditando em dizimar nos dízimos das ofertas alçadas, naquilo que é sério dentro da obra de Deus, e as demais coisas que sempre foram injusta, que não traz cunho espiritual, deve ser rechaçada. Devemos honrar com os nossos compromissos, mas nós não devemos sermos explorados por ninguém e nem por uma instituição ou por uma igreja, de forma alguma. E não devemos barganhar e nem vender aquilo que Deus nos deu, que é os dons espirituais. Devemos continuar assim, com a cabeça erguida nesse ano de 2020, pregando a verdade da palavra de Deus. Amados, eu gravo às vezes algum vídeo de experiência da minha vida e eu percebo que dá mais visualização que um vídeo de palavra de estudo. Muitos irmãos pediram para me ministrar estudo e eu vou ministrar sim, porque isso que é importante e é necessário na vida da igreja, são os estudos da palavra de Deus. Mas eu percebo que muitas pessoas ainda, no presente momento, não estão valorizando o estudo e a pregação. Irmãos, manifestação de dons fora da palavra não leva ninguém a nada. Inclusive os irmãos me pediram para mim gravar um vídeo sobre os arrebatamentos de sentido e coisas dessa natureza. Eu já tenho 3 vídeos gravados nessa área e vou me dedicar para gravar mais um. Mas após os irmãos ouvir esses vídeos, os irmãos já têm que fugir dessas heresias, tá certo? Porque os irmãos precisam ser orientados e enraizados na palavra de Deus. Eu, sem delongas e sem perda de tempo, doravante, já vamos para o estudo da palavra de Deus, tá certo? Hoje eu vou falar sobre teologia da prosperidade. É um assunto maravilhoso, um assunto bastante discutido, um assunto bastante polêmico, e eu vou vos provar hoje, em uma palavra que Deus me deu há uns anos atrás, eu vou vos provar hoje que a teologia da prosperidade é nociva. Ela é nociva, a teologia da prosperidade, ela não tem nada de Deus. Ela é uma ferramenta do diabo na última hora da igreja, de uns 30, 40 anos para cá, para destruir, desfacelar com a essência do verdadeiro culto e da verdadeira igreja. A teologia da prosperidade mimou e criou crentes mimados, que faz trocadilhos com Deus, que compra e vende as coisas de Deus, criou pregadores e mais pregadores doentes mentais, doentes por a ambição, que se tornaram verdadeiros pregadores doentes, que buscam só as coisas terrenas e não buscam as coisas do céu, onde Paulo nos aconselhou buscarmos as coisas de cima e não as coisas de baixo. As coisas de cima são as coisas espirituais, são as coisas de Deus, as coisas de baixo são as coisas carnais, são as coisas da terra.
Tem pessoas reclamando um pouco do áudio, eu até entendo vocês, mas eu sou um pregador que eu não sou de gritar e não gosto também de alterar a voz. Uma porque destrói com a garganta e outra que destrói com tudo. E outra também que eu não admiro a tonalidade de voz de alguém gritando sem conhecimento. Mas amém. Às vezes sai baixo mesmo, porque a minha voz já é baixa e eu concordo com vocês. Mas vocês tentem melhorar um pouquinho no aparelho de vocês, no áudio de vocês, porque pelo que eu percebo aqui no meu aparelho, ele tem uma audição boa. Então vocês devem sincronizar e ajeitar lá os aparelhos de vocês. E quem sabe no futuro próximo nós melhoramos aí com a qualidade ao nós adquirirmos uma câmera melhor ou coisas dessa natureza, tá certo? Mas por enquanto, meus irmãos, tenham paciência e vamos aproveitando aquilo que Deus tem para nós através do canal. Teologia da prosperidade é nociva aos 4 pilares que sustentam o ensinamento dos patriarcas da Igreja de Cristo na Terra. Tá certo, meus irmãos? Por que eu sou contra a teologia da prosperidade pregada da forma que ela é pregada? Porque ela é uma teologia distorcida, falsa. Ela não é uma teologia bíblica. Ela não é uma teologia que ensina o segredo da verdadeira prosperidade. Ela é uma teologia distorcida, humanista, uma teologia que ela humaniza Deus e diviniza o homem. É uma teologia que põe Deus contra a parede, que faz trocadilhos, que exige de Deus, que faz prova com Deus, que põe Deus na parede, faz do homem um Deus e de Deus um homem. Como se Deus fosse um menino de recado, um pombo de recado, um cachorrinho de madame. Faz de Deus como se Deus tivesse compromisso ou dever, ou como se Deus tirasse Deus da posição de Deus para colocar na posição de alguém que tem que estar disposto a fazer o que nós bem entendemos, o que nós bem pedimos, porque simplesmente nós somos filhos, como diz o Abílio Santana, e que se nós somos filhos, que ele descobriu, no dia que ele descobriu o segredo da prosperidade, ele começou a pedir todos os atrasados que ele tinha direito como filho. Olha, meus irmãos, isso é uma bárbara contra a palavra de Deus, contra o Evangelho. Não é porque nós somos filhos que nós vamos ficar brigando, olhando para o céu e xingando Deus e pedindo para Deus para ele fazer o que ele bem, o que nós bem entendermos e ele é obrigado a fazer. Como eu sempre conto aqui na minha família de um fazendeiro rico que tinha em Camaquã. Um certo dia deu um temporal, Deus varreu com o milho dele, com a soja dele, jogou tudo para o mato. Ele pegou uma 24, uma 12 cano cerrado, uma 24, saiu no meio do campo, atirando para cima, dando tiro para cima e brigando e xingando Deus. Como se Deus fosse menino ou criança. Deus destrói o que quer, constrói o que quer, faz o que quer, tira o que quer, onde bota quem quer e faz o que ele bem entender, cura. E se ele quiser abrir a chaga em algum rebelde, ele abre a chaga, ele fecha a chaga, ele prova, ele levanta, ele exalta, ele abate, ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus e acabou. Ele cura, se ele curar, ele é Deus, se não curar, ele continua sendo Deus, se ele abençoar, ele é Deus, se ele não abençoar, ele continua sendo o abençoador. Não é porque não abençoou alguém do jeito que ele queria que ele não vai ser o abençoador. Então Deus é Senhor e acabou. Eu quero começar meu vídeo dizendo isso aqui. O dia que alguém entender que Deus é Senhor e acabou, aí ele vai viver uma vida calma, constante, perseverante, tranquila, e Deus vai começar a abençoar ele na medida daquilo que tem bênção para ele, não na medida da alucinação, que ele não sonhou, ele delirou e alucinou e achou que tinha direito de fazer o que bem quer. Não, meus irmãos, não ande, como diz o ditado, não caia, não monte numa vibe louca e saia por aí enlouquecido. Não, isso não resolve nada, meus irmãos. Devemos ter os pés no chão e a mente pautada e centrada na palavra de Deus, tá certo? Então, a teologia da prosperidade, ela é nociva aos 4 pilares que sustentam o verdadeiro ensinamento dos patriarcas da igreja verdadeira, dos apóstolos, está entendendo? Vamos ler Mateus 6:33. Vamos ler a Bíblia Sagrada em Mateus 6:33. Vamos achar aqui Mateus, capítulo 6, versículo 33. Perdão aqui, meus irmãos. Mateus 6:33, vamos ler. Diz assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? Estas coisas da vida cotidiana vos serão acrescentadas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque um reino injusto não é reino.
Nós vamos buscar um reino justo. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, é um reino do justo e a justiça de Deus. E vamos ser justos, e vamos viver uma vida justa, pia na presença de Deus. E estas coisas, e todas, não é uma. Aqui o Mateus está dizendo, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tá certo? Tomando esse versículo de base, vamos começar a mensagem da palavra de Deus deste dia, desta hora e desta manhã. Vocês valorizem as mensagens da palavra de Deus, pelo amor de Deus, irmãos. Tem que dar like, tem que ouvir, tem que divulgar. Não pode ficar um estudo maravilhoso como esse que eu tenho ministrado, mensagens poderosas. Essa mensagem aqui é uma mensagem de pregação em forma de estudo. Isso é uma riqueza. Vocês têm que valorizar isso aqui, porque isso aqui não tem na internet, isso aqui não estão ensinando mais nas igrejas, e são poucas pessoas que se disponibilizam a entregar isso para vocês. Então valorize isso, ajude nosso ministério nas contribuição não somente financeira, mas nas contribuição do canal, para que eu possa continuar levando essas riquezas até vocês, meus irmãos. Então essa teologia da prosperidade é nociva aos 4 pilares que sustentam o ensino dos apóstolos e dos patriarcas. Aqui eu estou ensinando para vocês a temática. Agora eu já batizei o tema, agora já li a palavra, agora nós vamos para o estudo, para a mensagem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aqueles que seguem Cristo são conclamados, acima de tudo, o mais a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos recapitular? Aqueles que seguem a Cristo são conclamados, acima de tudo, o mais que tiver ou que existir, a buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus é um reino de valores monetários, onde se troca as coisas de Deus, onde se vende os talentos, onde se vende a palavra, onde se vende os mandamentos e estatutos dentro de uma igreja, de uma organização, de uma instituição. O reino de Deus é um lugar onde a gente compra Deus com dinheiro. Você lembra nas mensagens, nos sermões de Cristo, quando ele ministrava para as multidões, ou nos montes, ou na beira da praia? Você lembra que muitos ricos se apresentaram ali, muitas pessoas quiseram negociar com Cristo a pregação dele, os talentos dele. Você lembra que até o próprio Herodes usou o próprio Judas para querer comprar Jesus, calar João Batista? O que eles arrumaram com isso? Nada. Nunca ninguém calou nem João e nem Cristo, na essência do verdadeiro evangelho que eles pregavam. Porque eles não estavam preocupados, interessados com mamon, com prosperidade, com coisas desta vida. Satanás está por aí sempre oferecendo altos valores para nos desviar da rota, para nós deixarmos as raízes daquilo que nós aprendemos, para nós mudarmos o nosso sermão, mudarmos a nossa vida, para nós mudarmos o nosso conteúdo. Satanás está por aí comprando pastores através da política, altos cargos do escalão político, altas cadeiras, para comprar pastores, quando eles se infiltram entre as prefeituras das cidades e dos municípios, fazendo amizade com homens públicos do meio político, para perder a essência do verdadeiro evangelho e deixar de pregar verdadeiramente aquilo que eles têm pregado. Esse é o papel de Satanás e do diabo na última hora, infiltrar seus demônios dentro da igreja, roubar toda a essência daquilo que ele entregou aos pastores e ao evangelho e à igreja, e o evangelho ficar um evangelho dúbio, compromissado com o mundo, em conluio com homens mundanos, com mulheres mundanas e com um sistema mundanizado, diabólico, distorcido, que o homem de Deus tem que ter dinheiro, tem que ser rico, porque Deus prometeu, porque Deus é rico, porque Deus é dono do ouro, da prata, e que se Deus é dono do ouro e da prata, nós temos um pai rico. Se nós temos um pai rico, temos o direito de botar ele na parede e exigirmos dele a nossa herança, porque nós não podemos andar com carro velho, não podemos morar numa casa simples. Ora, quem é que diz que vai andar num carro velho a vida toda? A gente começa andando num carro velho, mas a gente daqui a pouco tem um carro bom, mas não quer dizer que nós temos que ter uma Ferrari dos atores hollywoodianos, não quer dizer que nós temos que ter um Bentley, uma Lamborghini, sei lá, um Maserati, uma Land Rover, um carrão da Mercedes, tipo do Stallone, essas coisas aí que vocês conhecem bem do mundo secular. De forma alguma, pastor não foi chamado para essas coisas, mas Benihim, esses pastores aí, estão dizendo que eles têm que ser prósperos que nem os atores, as atrizes hollywoodianas, tem que ser rico que nem os empresários mundanos. Não, eu não vejo assim o evangelho de forma alguma.
Nós não devemos copiar o mundo de forma alguma, nós temos que ter aquilo que Deus destinou para nós termos, dentro do possível. Se é para nós termos algo bom, médio ou simples, é aquilo que Deus traçou para cada um, dentro do que é justo e reto e verdadeiro. Se existir uma forma injusta ou corrupta, uma forma em que algum bem foi galgado debaixo de coisas sujas e imundas ou de coisas manobradas, Deus não aceita. Para Deus não serve isso. Vai ser algo que Deus vai reprovar. Deus só aprova aquilo que é conseguido e galgado pelas vias e pelos caminhos corretos da vida. Deus jamais vai aprovar tais negociações que ferem princípios bíblicos. Então é isso que eu estou dizendo para você entender que tem muitos pastores, igrejas que chegaram a algum lugar, mas chegaram de uma forma errônea, de uma forma antibíblica, e Deus não aceita esse tipo de atitude. Vocês entendem? Então, meus irmãos, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Todas estas coisas nos serão acrescentadas. O verbo buscar, estar continuamente ocupado na busca. Vocês entendem? Esse verbo buscar está falando de estar continuamente ocupado na busca. Você está continuamente ocupado na busca pelo reino de Deus e a justiça de Deus? É óbvio que essas igrejas e esses cristãos aí, eu convivi demais, eu sei o que estou falando, eles buscam só coisas terrenas, só o mundo, só dinheiro, só conquista, só bens terrenos. Eles não têm mais nada de busca espiritual, eles têm medo do arrebatamento da igreja, não gostam que falem doutrina, não querem que falem em Satanás, não querem que falem em inferno, nada disso. Eles ficam enlouquecidos quando alguém entra com a mensagem da realidade, tá certo, meus irmãos? Porque não estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus e nem a justiça de Deus, e não estão pensando nas coisas que são de cima, estão pensando nas coisas que são de baixo. Tem pastores que não querem nem ouvir falar em arrebatamento, porque eles estão tão ricos, e eles têm tantas mansões e bens materiais, que se falar em arrebatamento vai contrariar o sistema de vida que ele está tendo. Você entende? Quem é que está vivendo uma vida aí de empresário riquíssimo? Porque pastor pode andar bem, Deus chamou pastores para andar bem, mas Deus não chamou pastores para ser mega empresários. Não, de forma alguma. Então eles estão ricos igual os empresários ricos, que falar em arrebatamento contraria tudo. Mas capaz, rapaz, que eu vou sair dessa vida, dessa terra. E quando eles ficam doentes ou estão para morrer, eles saem dessa terra com as mãos grudadas na terra. Esses pastores presidente mais antigo, podre de rico, quando tem que entregar a igreja para outra pessoa, ou tem que sair dessa terra, eles estão tão arraigados nessa terra que eles vão saindo, mas vão saindo assim com as mãos grudadas na terra, como se grudados nos bens deles, como se eles não pudessem sair dali, como se a vida deles fosse ali. Vocês conseguiram me entender? Deus dá a explanação para vocês entenderem, meus irmãos. Eu acredito que vocês estão crescendo muito na graça e no conhecimento de Deus, e ninguém vai te tirar o evangelho verdadeiro, porque tem gente achando que nós estamos aqui para contrariar o evangelho de Cristo. Estamos aqui para te fazer entender o evangelho verdadeiro, ficar mais crente ainda na presença de Deus, e abandonar tudo que é tipo de coisa errada, exploradores, pessoas que estão te explorando, templos enriquecidos aí, fazendo culto só de pirraça, de algazarra, de chocarrice, culto que nem culto é. Você está perdendo o seu tempo. Toda vez que você vai, porque você não escolheu uma congregação para ouvir a palavra, você vai lá comprar a bênção. Hoje eu vou atrás da minha revelação. Hoje eu vou ser revelado. Hoje eu vou atrás da minha bênção. Hoje eu vou atrás. Já ouviu isso? É o que eu mais ouvi dentro do evangelho. Hoje eu vou atrás da minha bênção, porque crente tem que correr atrás da bênção, porque crente não tem que correr atrás de bênção, coisa nenhuma. Te ensinaram errado. Hoje eu vou atrás da minha profecia. Deus vai falar comigo. Não, seja na Assembleia, vou atrás da minha profecia. E hoje em dia, até na Assembleia, então vou atrás da minha revelação. Seja na Deus é Amor, na Igreja de Jesus Cristo, demais igreja, Visão Missionária, qualquer outra. Hoje eu vou atrás da minha revelação. Deus vai me revelar. Se Deus não me revelar, o culto não presta. Se Deus não me revelar, não adianta. Se Deus não revelar, Ele não falou comigo. Deus vai usar alguém para falar comigo. Tem que usar alguém. Aí aparece um maluco lá, que já sabe que todo mundo quer ser revelado, e fala qualquer coisa para você sair lá do culto. Oh, Deus falou comigo. Hoje estou abençoado. Nem era verdade que falaram contigo. Você vive iludido. Você precisa viver aqui, ó, na palavra de Deus. Você precisa viver pautado na palavra de Deus. Quem tem que falar contigo é essa voz que você não quer escutar, que é a voz verdadeira da palavra de Deus. É a palavra falando contigo. Precisa ouvir isso para você ser um cristão autêntico, são na graça e na fé. Você não pode ser um cristão doente, um cristão com o organismo aí completamente estragado por ingerir tantas coisas ruins, já vencidas, produtos
desqualificados no mercado espiritual que estão enfiando dentro do teu estômago, você está aí desarranjado, vive desarranjado do estômago, espiritualmente falando, porque não te dão comida. Você faz tempo que não come, mas aqui no canal A Bíblia em Foco nós vamos dar comida para esse povo comer. Esse povo vai comer comida de primeira, não comida vencida, não pasto seco, não relva seca. Você vai comer como a verdadeira ovelha de Cristo come, com o focinho enterrado no chão, no meio da relva verde, do pasto verdejante e regado pelo orvalho da palavra. Você vai se alimentar, teu organismo vai, espiritualmente falando, vai reagir, você vai ficar um cristão são na fé, autêntico. Então, meus irmãos, o verbo buscar está continuamente ocupado na busca de alguma coisa, ou fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso, meus irmãos? Você está fazendo um esforço rigoroso na busca do reino de Deus? Você está continuamente ocupado na busca, uma busca diligente sobre as coisas de Deus? Fica aí minha reflexão para vocês. Ou você vive 24 horas por dia e vai e vem, vai e vem, vai e vem, aquela coisa extraordinária daquele sistema mundano, dessas igrejas modernas que coloca o cristão dentro de um labirinto e o cristão não sabe mais nada, vai ficando manipulado da mente e não sabe mais para onde está caminhando nem para onde está indo, de tanta ocupação com as coisas desta vida. Meus irmãos, começa a te ocupar um pouco mais com as coisas de Deus, faz uma parada, uma reflexão, mete o pé no breque aí, freia essas coisas tudo e reavalia os conceitos, a forma que você está vivendo. Às vezes você está numa corrida demais, você vai ficar estressado, não vai chegar a lugar nenhum. Dá uma acalmada aí e se orienta dentro daquilo que eu estou falando para vocês, porque o que Deus quer de nós é simplesmente que nós vivamos em paz, que nós o servimos em paz, que nós cuidamos da nossa família em paz. Deus não quer nós enlouquecidos, correndo atrás de um sistema e manipulado de mente. Às vezes deixamos a essência do verdadeiro evangelho, nos tornamos cristãos nominais, cristãos que não têm compromisso com Deus, nem com a palavra, nem com a sã doutrina. Olha, meus irmãos, é a última hora da igreja sobre a face da terra. Os irmãos estão pedindo para nós falarmos sobre os movimentos aí que está acontecendo politicamente falando entre a liderança do globo terrestre, a liderança mundial, e verdadeiramente está aí algo permeando aí o ar de que nós estamos caminhando aí para alguns conflitos gerais, onde o cumprimento da palavra de Deus está começando a cada dia mais ferrenho. E nós acreditamos sim que seremos arrebatados com Cristo. Então tenha muito cuidado naquilo que você um dia recebeu de Deus. Cristo menciona 2 objetivos da nossa busca. Vamos ver quais os objetivos da nossa busca mencionados por Cristo nesse versículo de Mateus, que nós acabamos de ler, Mateus 6,33. Primeiro, o reino de Deus. Devemos buscar diligentemente a demonstração da soberania e do poder de Deus em nossa vida, em nossas reuniões, em nossos cultos. Nós temos que buscar a demonstração da soberania de Deus. Ele deve ser soberano em nossos cultos, soberano em nossa vida, soberano na igreja, soberano. Temos que buscar a soberania dele em tudo que nós vamos fazer. Mas será que o que está sendo buscado no culto da igreja é a soberania do reino de Deus? Óbvio que não, só se vê falar em dinheiro. Dinheiro, mais dinheiro, patrimônio, mais patrimônio. Não se fala mais em santificação, arrependimento, regeneração, salvação de alma, e não se fala quase mais na santificação, na sã doutrina da igreja. Acabou, os estatutos da igreja estão sendo deixados de lado. Devemos orar para que o reino de Deus se manifeste no grandioso poder do Espírito Santo para salvar pecadores, para destruir influências demoníacas, para curar os enfermos e para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Você viu como é que se manifesta o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a soberania da essência do verdadeiro evangelho no culto da igreja e na nossa vida, faz com que o reino de Deus se manifeste em forma de quê? Através do poder de um avivamento santo e sagrado e sadio dentro da igreja. O avivamento não é esse grande avivamento de última hora que alguém está esperando. O avivamento deve ser cotidiano, deve ser um avivamento experimentado dia após dia, no poder da chama do Espírito Santo, manifestando no seio da igreja na nossa vida diária o quê? Salvação de almas, arrependimento de pecadores, regeneração de pessoas, abandono de pecados.
Entenderam? Entenderam, meus irmãos? É isso, cura de enfermos, e não é essa cura falsa que diz que cura, mas não curou, é uma cura manifesta pelo poder do fogo do Espírito Santo queimando as enfermidades através da palavra e do avivamento gerado pela seriedade e honestidade da sã doutrina e da pregação da palavra dentro da igreja. É isso que precisa, vocês entendem? E no engrandecer do nome de Jesus, porque toda vez que há um avivamento verdadeiro dentro de uma igreja, o que manifesta é a grandeza do nome de Jesus. Tem que manifestar o nome de Jesus. Quando a igreja busca em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas começam a acontecer, porque o próprio Cristo diz, meu reino não é bebida, não é comida, meu reino não é grandeza, não é riqueza, meu reino é poder de evangelho, manifestação de poder através da pregação. O que Jesus disse quando disse, quando vocês idem e vocês anunciarem, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não é comida, não é bebida, o reino dos céus é manifestação de espírito e poder através da pregação da palavra. É salvação de almas, é cura de enfermos, é batismo no Espírito Santo, é regeneração de pecadores e o nome de Cristo sendo manifestado, como na igreja de Atos dos Apóstolos. Quando alguém perguntou para mim, mas pastor, Pedro batizava no nome de Jesus, a igreja batizava no nome de Jesus, sem dúvida. Nunca existiu um batismo no nome de Jesus e uma única pessoa unicista, unicamente falando. Eu falei para vocês e vou explicar aqui uma pincelada que o assunto não é esse. Pedro batizou em nome de Jesus, Pedro pregou em nome de Jesus, porque o nome de Jesus era autoridade naquele momento. Precisava ser manifestado e conhecido de todos a manifestação do nome de Jesus, mas o batismo não está no nome de Jesus, o batismo está na Trindade. O batismo não é na pregação de Pedro, nem Pedro é o exemplo do batismo verdadeiro. O exemplo do batismo fica na pessoa do Cristo, que foi até o Jordão dar o exemplo de como alguém deveria ser batizado. Entendeu? E lá vocês vão acompanhar as três pessoas da Trindade numa unidade composta por três pessoas, com personalidade de três pessoas, lá no batismo no Jordão, como eu falei para vocês. Então é muito fácil de entender por que a igreja de Atos pregava o nome de Jesus e Pedro pregou aquele batismo ali em nome de Jesus. Aquele não é o tema central do batismo e nem do evangelho em si geral. O evangelho em si está na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você entende? Por que ele falou do nome? Porque ali estava em ação a manifestação do trabalho da segunda pessoa da Trindade, que era o Cristo. Você entendeu? Porque Deus Pai já tinha criado, Deus Filho estava executando a obra. Então, era óbvio que Pedro falasse no nome de Jesus. Mas por ele ter falado uma vez ou duas no nome de Jesus, não vai derrubar por terra o batismo verdadeiro, porque a Bíblia não se contradiz. Então, quando Jesus mandou os discípulos, ele disse, ide e anunciai, é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus não é esse reino que está sendo pregado. O reino dos céus, nós como portadores e porta-vozes, embaixadores de Cristo na terra, que vamos falar pela boca dele, falar por ele, como eu falei no vídeo anterior, como embaixadores e pregadores do reino dos céus, o que nós temos que pregar? Arrependimento, salvação, cura divina e milagres através da pregação da palavra. E outra coisa, não é chegar pregando cura, nem fazendo louvorzão e nem revelando todo mundo, que eu já falei que sou contra dom de revelação, e sou mesmo. Eu sou a favor da revelação, entendeu? E você tem que chegar pregando a palavra, porque se você pregar a palavra, todas as outras coisas vão acontecer pela palavra. E se alguma coisa acontecer fora da palavra numa igreja, é heresia. Você já notou que todo pregador herético, ele faz sinais e milagres e prodígios, aí como os JCs da vida, ele faz milagres, sinais, prodígios, inventa um monte de heresia, de conversa fiada. Por quê? Porque não tem Bíblia. Se tivesse Bíblia, as pessoas iam ouvir a mensagem e dizer, opa, peraí, não está fechando, não condiz com o que está sendo dito. Então é por isso que eles têm coragem de inventar todo tipo de atrocidade para vocês, porque não estão baseados e pautados na palavra suas vidas. Em primeiro lugar, é isso que tem que acontecer no seio da igreja. O nome de Cristo tem que ser engrandecido e manifestado através dos dons do Espírito Santo, através do fogo do poder da pregação da palavra. Em segundo lugar, primeiro tem que manifestar o reino. E o que é o reino de Deus? Isso que eu acabei de explicar. Entendeu? Em segundo, tem que manifestar a justiça de Deus. Onde há um culto de prosperidade, normalmente não há justiça e não há reino manifesto. Lembra disso. Onde você chega universal, mundial, graça de Deus, show da fé, Agenor Duque, plenitude do trono, você chega hoje no escudo da Deus é amor, da Assembleia de Deus, 95% disso não tem Deus. É só coisas para o homem. Quando não é um culto de prosperidade, é um culto ao homem. Vocês entendem? É um louvor aos homens. E Cristo está sendo tirado do centro. Cristo está fora
de cogitação, e o Espírito Santo está lá fora da igreja, porque não tem mais lugar para ele se manifestar, de tanta vaidade, tanto pecado e tanta busca pelas coisas dessa vida, tanto interesse por poder, tanta busca por poder. Lembra do que Jesus disse para os discípulos dele? O povo de Herodes é assim, eles buscam o trono e poder, mas entre vós não deve ser assim. Entre vós o maior deve ser o menor, e o menor como aquele que serve, e o maior como o menor, e o menor como o maior, o maior como o menor e o maior como aquele que serve. Então, entenda uma coisa, entre os homens de Deus verdadeiro não existe o maior nem o menor. Existe aqueles que fazem a diferença por aqueles que ele decide abraçar de seriedade no Evangelho. Mas se nós todos seguíssemos a mesma linha de raciocínio, seríamos todos da mesma intensidade diante de Cristo. Em segundo lugar, a sua justiça. Com a ajuda do Espírito Santo, devemos procurar obedecer os mandamentos de Cristo, através da ajuda, porque ninguém é alguém, eu só sou alguém e obedeço tudo isso até o presente momento, porque por causa da ajuda do Espírito Santo, porque ninguém é melhor que ninguém. Mas tem gente que decide aceitar a ajuda do Espírito Santo, tem outros que resistem à ajuda do Espírito Santo, quer viver por si próprio, achando, cheio de achismo, pregando doutrinas novas, contrariando as doutrinas da igreja, contrariando tudo que já foi estabelecido, porque eles não querem a ajuda do Espírito Santo. Então, com a ajuda do Espírito Santo, devemos procurar obedecer os mandamentos de Cristo, ter a justiça, permanecer separados do mundo e demonstrar o seu amor para com todos. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler em Filipenses, meus irmãos? Vamos ver se nós achamos aqui Filipenses. Vamos ler aqui em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 12 até o 13. Vamos ler. Vocês estão prontos lá para nós lermos? Filipenses, capítulo 2, do 12 até o 13. Olha o que diz aqui, ó. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, meus irmãos, é isso aí que nós temos que fazer, buscar a ajuda do Espírito Santo e procurar obedecer os mandamentos de Cristo, sem questioná-los. Porque uma vez que a gente começa a questionar tudo, a gente acaba, na desobediência, criando novas doutrinas. E nada, eu disse aqui já no canal que nada é novo. E eu não vim trazer nada novo, eu só vim trazer o que sempre foi escrito e o que sempre foi obedecido dentro da palavra de Deus, tá certo? Bom, meus irmãos, por que eu disse que a teologia da prosperidade é nociva aos 4 pilares que sustentam o ensino dos patriarcas e dos apóstolos da igreja primitiva? Por que eu disse que ela é nociva? Porque ela é nociva. É nociva por quê? Vamos a uma explanação. Porque não compactua com os ensinamentos primitivos da igreja. Se não compactua com os ensinamentos primitivos da igreja, não provém de Deus. Então essa teologia é humana, é diabólica, é terrena, está destruindo com a essência do verdadeiro evangelho, com a vida de muitos irmãos. Não destrói com a vida de pregador falso, porque se infiltrou no nosso meio muitos interesseiros que não tem nada de Deus, não tem nada de ensinamento, não tem nada de doutrina, eles querem dinheiro. Então eles têm um ministério próprio, 500 pessoas, 300 mil inscritos no YouTube, e eles saem por aí explorar as pessoas. E eles fazem de tudo em nome da fé e de Cristo e do evangelho, para galgar dinheiro e roubar e assaltar vocês. E eu tenho certeza do que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou nem um pouquinho em dúvida. Vocês entenderam? Então, heresia segundo a qual o crente deve ser rico. Ela é nociva por isso. É uma heresia segundo a qual o crente deve ser rico, sempre ter saúde. Na teologia da prosperidade, pobre não é de Deus. E pobre não tem lugar na presença de Deus, não tem lugar na igreja. Se você, por ventura, infelicidade, chegar de chinelo na igreja, ou com a roupa ruim, que você se fique meio sendo deixado de lado entre as demais pessoas, você é um miserável, um desgraçado. Você não tem nada de Deus. Imagina uma prova que eu passei na minha vida depois de anos de pregação, que eu fiquei usando um chinelo de dedo, que nem eu já contei em um vídeo anterior meu, um chinelo Havaianas. E eu nem vou contar como é que era o Havaianas,
porque aí vocês vão ficar aterrorizados. E então, né, eu estava com o diabo naquele dia ali, não tinha nada de Deus. Outra coisa, meu ministério, porque eu tenho esse chalé aqui bem simplesinho, chalézinho aqui onde eu moro, feliz com a minha família. Então eu tenho um carrinho simples, eu não consegui conquistar um carro de 150, 200, 300 mil, então eu não tenho nada de Deus, porque eu sou pobre, e pobre não é de Deus. Então essa teologia ela é nociva, porque ela coloca eu e muitas outras pessoas como eu numa pessoa que não conseguiu nada na vida, é um frustrado, porque não é rico. E todo rico é de Deus. Aí tem que ser que nem o Benihim, o Silas Malafaia, o Edir Macedo e tantos outros que vocês conhecem aí, o Sérgio Sora, os filhos do missionário, tudo rico. Você entendeu? Porque se nós não formos ricos, tem que ser como o Feliciano, a Bíblia Santana, daí entra na política, faz tudo, destroça com o verdadeiro evangelho para ser rico, porque se você não for rico, você é um frustrado e um derrotado, alguém que não foi bem no ministério. E sempre ter saúde. Se você for enfermo, essa teologia diz que é demônio, que vocês estão endemoniados. Olha, meus irmãos, eu nunca fui uma pessoa sã. Eu tenho dificuldades extremas no corpo desde de menininho, de 1 mês, 2 meses. Sempre enfrentei enfermidades no físico, lutas, perseguições e tantas coisas no corpo. Como disse Paulo, além de ter tipo um espinho na carne, além de ter tantas dificuldades, ainda tem alguém que vem me esbofetear. Você entende? Então é assim, nunca deixei de viver por ter algumas debilidades físicas. Deus sempre me sustentou, sempre me empurrou, sempre me cuidou, sempre me livrou. E eu não deixei de glorificar a Deus e nunca parei de pregar por ter várias dificuldades físicas, onde um dia eu vou testemunhar para vocês o que é verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Então tem alguém porque tem um probleminha aqui ou uma dorzinha ali, não prega mais, não faz mais nada, porque Deus não é mais com ele. Ora, meus irmãos, Deus é Senhor, e dependendo da forma física que você vive, do que você faz, deixou de fazer, Ele é quem nos sustenta, e Ele é quem nos dá vida. Então essa teologia é nociva, por quê? Porque se você não for rico, você é do diabo. Se você não tiver uma saúde 100%, e nem todo mundo tem saúde 100%, acredito que um número, não vou dizer o percentual aqui, porque eu não calculei, não entendo da área da medicina e dessa pesquisa, mas é um percentual muito grande de pessoas que têm dificuldade física. E todos eles têm profetizado a verdadeira palavra no nome de Jesus, pregado a palavra de Deus, têm falado do amor de Cristo nas suas deficiências, nas suas debilidades. Eles deixaram de ser de Cristo simplesmente porque não têm 100% de saúde? Não deixaram, meus irmãos. Senão, não está abençoado. Ela é nociva porque se você não for rico, não ter 100% uma saúde perfeita, que não precisa de nenhum reparo, porque o contrário perfeito é aquilo que não precisa de reparo, e aquilo que é imperfeito precisa de algum reparo. Então, se você é daquele tipo que precisa de algum reparo, ir no médico, tomar algum comprimido, coisa, você já não é abençoado, você está amaldiçoado. E tem gente pregando isso no presente momento. E tem gente que prega ainda bênção e maldição. Você já viram aquelas campanhas de cura interior, bênção e maldição? Fuja daquilo, não existe cura interior e não existe bênção e nem maldição. O que existe é o que está escrito em Deuteronômio sobre a bênção e a maldição no sentido da obediência. Você entende? Agora, é uma crise muito grande dentro das igrejas. As igrejas estão tomadas de heresia. Bom, dizem que por ser filho de Deus, temos o direito de termos o que nós quisermos. Eu tenho direito eu quiser, ó Deus. Entendeu? Vou ficar aqui. Deus, por que eu estou nesse chalé? Eu te acompanhei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu andei por esse mundo 25 anos, vai para 30 anos de fé, 25 anos por aí pregando no altar, eu só fiz coisa boa, minha família é uma bênção, vou ficar aqui. Por que então Deus não sou mais de Deus? Conversa fiada. E que direito que eu tenho? O direito que eu quiser, que Deus tem que me dar, que direito? Eu tenho mais dever dentro do evangelho do que direito. Direito eu não tenho, eu tenho muito pouco. Eu tenho dever de obedecer à palavra, dever de ser um cristão autêntico, verdadeiro, glorificar o nome dele com a minha família, com o meu casamento, com o meu testemunho. Tem gente que não cuida de nada e está amaziado, cheio de problema, joga a esposa fora, pega a outra para resolver o problema, cheio é um mau caráter, não paga a conta, enrola os crentes, passa a perna em todo mundo. E eu tenho direito. E os meus direitos, pai. O Abílio ensinou isso no Brasil todo, né? O Abílio Santana é muito herético. Os irmãos, que Deus tenha misericórdia das pessoas que foram ensinadas pelo Abílio Santana nessa teologia distorcida da prosperidade, ensinada pelo Edir Macedo, Agenor Duque. E por esses camaradas que estão por aí tudo, pregando esse culto ao diabo, ao mamon, ao dinheiro, ao vil metal. Deus não é assim. O verdadeiro culto que agrada a Deus não é um culto desse tipo, tá certo?
Então você, se não for rico, se você é pobre e honesto, você é de Deus. Se você não tem uma saúde 100% perfeita, você vive lutando e Deus te guardando, você é de Deus. E você não tem direito nenhum de estar exigindo nada de Deus. Você tem o dever de obedecer a palavra, porque você é um caco de barro. Você não é nada. Você simplesmente é alguém que Deus decidiu lavar com o sangue dele e purificar. E te deu o direito de morar no céu, e você está aí usufruindo e desfrutando das bênçãos de Deus e cheio de razão, achando que é alguma coisa. Você não é nada. O dia que esses crentes dessas igrejas aqui, esses pastores começarem a pregar, a verdade é que eles não têm coragem de pregar. Eles estão cheios de mimo também, mimando os membros, dizendo que eles têm direito de exigir de Deus. Não tem direito nenhum. Você entendeu? Isso é tudo testemunho montado, testemunho para alguém dar gargalhada, isso é tudo testemunho hipócrita. O que você tem é o dever de obedecer a palavra de Deus e sustentar a sua vida na sã doutrina. Esse é o dever. E direito, muito pouco. Olha, direito, quem tinha era Cristo de nos lançar no inferno, porque ele pagou o preço, mas ele teve misericórdia da nossa alma. Cristo é muito bom. Porque nós pecamos todo dia. Eu, por exemplo, sou um pecador. Não, eu quero ser santo, não consigo. Eu quero vencer, nunca consigo. Eu quero ser alguém melhor e estou sempre cheio de fraqueza, de falha. Eu fico impressionado como é que a gente... Paulo tem razão mesmo, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não queria fazer eu acabo fazendo. E se não fosse o sangue, aleluia, se não fosse o sangue derramado e todo dia olhar para a cruz e ver aquele sangue vertendo, o que seria de mim? O que seria de nós? A mente cheia de pensamentos ruins, cheia de ideias ruins, às vezes lutando contra os nossos próprios pensamentos bons, às vezes... Em vez de amar, acabamos, porque tem pastor aí pregando hipocrisia, porque eu sou o cara, porque faz nada. Nós temos que todos os dias lutar, todos os dias, numa luta ferrenha para fazer o bem, porque o mal está sempre nos assaltando. As coisas ruins estão sempre patentes na nossa frente, as cobiças, os desejos, as coisas ruins, e nós temos que estar lutando diariamente para vencê-los em nome de Cristo. Então não me venha com essa conversa, com falasse de querer ser o gigante, o revelador, aquele que anda de elevador para o céu e para o inferno, que é melhor, que está no patamar de cima, que é cheio da unção, cheio da graça, como esses pastores tudo de hoje em dia, que ninguém é assim, mas isso é mentira. O pastor é um homem normal, como qualquer um. Deus os capacitou, lhes deu algumas qualidades a mais, mas é um homem normal. Vocês entendem? Ninguém precisa ser enganado, a pessoa tem que ser orientada com a verdade. Então a teologia da prosperidade, ela é representada basicamente por 4 pilares. Quais os pilares que a teologia da prosperidade é representada? Primeiro, a resposta de Deus nunca é um não. A teologia da prosperidade declara que Deus não diz não. E a resposta de Deus para nós, às vezes, é um não. E a teologia da prosperidade diz que a resposta de Deus sempre é um sim. E a resposta de Deus, às vezes, é um não. Então, a resposta de Deus nunca é um não. Você entendeu? Está entendendo claramente o que eu estou dizendo? Mas às vezes ela é. E a teologia da prosperidade declara que Deus não diz não às orações de seus filhos. Sempre que alguém orar, Deus vai dizer sim, meu filho, está aqui, é teu. Que Deus nunca vai dizer um não. A resposta dele nunca vai ser um não. Sempre vai ser sim. Por isso que ela é nociva aos 4 pilares da mensagem pregada pelos patriarcas apóstolos da igreja primitiva. Ela é nociva e contrária. Aprenda isso e enfia na cabeça. Isso aqui vai merecer, ó, já chega dando like. Isso aqui merece 1000 likes num vídeo desse, pelo amor de Deus. E não só like. Isso aqui você tem que colocar na sua vida diária, porque ninguém vai pregar isso para você, que eu estou pregando. Ninguém. Eu te afirmo que você não vai encontrar em YouTube, nem no altar da igreja, lugar nenhum. Isso aqui é uma iluminação de mente que Deus me deu, eu preciso passar para vocês. Bom, em Deuteronômio 3, do 23 ao 29, vocês leem em casa, que agora eu vou começar a dizer versículo, porque tem muito versículo, se eu vou ler eu fico até amanhã. Deuteronômio 3, do 23 ao 29, vocês leem em casa, sobre a resposta de Deus para a oração dos seus filhos. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 ao 23. Vocês entendem? Vamos ler só um para não ficar incompleto. É que eu estou preocupado de os meninos, crianças fazer barulho e eu acabar não concluindo com o vídeo. Vamos ler em Deuteronômio 3, do 23 ao 29. Vamos lá. Deuteronômio 3, do 23 ao 29. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, vamos ler. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão,
pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume do Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, e ao sul e ao oriente, e vê os teus olhos, por que não passarás este Jordão? Manda, pois, a Josué, e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale de fronte de Bet-peor. Vocês estão vendo aí, meus irmãos? Agora vamos ler aqui 2 Samuel 12, do 15 ao 23. 2 Samuel 12, do 15 ao 23. 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos ler para os irmãos terem uma referência. Pelo menos essa parte. 12, do 15 ao 23. Diz assim, ó. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhes falamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas. E entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram seus servos, que é isto que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Ou irei a ela, porém ela não voltará para mim? Vocês perceberam que Deus é dono de tudo, independentemente da situação que alguém está enfrentando, ou da situação como Moisés e Davi estavam enfrentando? Deus continuava sendo Deus. Então vocês entendam uma coisa, meus irmãos, que eu quero deixar bem claro para os irmãos. Às vezes a resposta de Deus é não. Davi jejuou, Davi orou, Davi disse, não. Tem algo aí que eu preciso, é comigo, eu preciso julgar alguma coisa, não é como tu quer. Pode jejuar por ela, pode orar, pode ficar 7 horas em oração, orar todas as madrugadas, que nem alguém faz campanha de oração para resolver problema, irmãos. Cuide do que eu vou dizer para vocês aqui. Às vezes as nossas coisas que nós fizemos erradas, nós vamos orar por aquilo, jejuar e vamos perder tempo, porque Deus não vai dizer um sim. Porque Deus é sabedor das nossas atitudes errôneas, das nossas atitudes certas e daquilo que Ele pode dizer sim ou não, porque Ele é Senhor. Então não entristeça com Deus se um dia tu receber um não. E a teologia da prosperidade está dizendo que tudo nós recebemos um sim. E Deus não deu sim nem para Moisés entrar na terra prometida, e nem deu um sim para Davi na oração pelo filho que estava no ventre da Batseba, da mulher do Urias, do adultério dele. Entende uma coisa? Então Deus é Senhor, e às vezes você está orando para Deus matar uma esposa, está orando para Deus limpar teu caminho, para você casar de novo, você fez um monte de coisa errada. Eu já vou dizendo aqui, me perdoe. Não adianta ficar triste, invocado, revoltado comigo. A resposta de Deus para você vai ser não, não, não e não. E às vezes você acha que vai ganhar um não e diz assim, sim. Isso aí eu estou de acordo, isso aí sim. Então entenda uma coisa, independente da resposta de Deus, Ele é Senhor. E a teologia da prosperidade prega que a resposta de Deus sempre é um sim e que nunca tem um não vindo de Deus. Deus é imediatista
A teologia da prosperidade diz que devemos orar apenas uma vez por alguma coisa. E a oração repetida significa falta de fé. Se você está repetindo muito, pedindo a mesma coisa sempre aí, eles dizem, essas igrejas que não, Deus não prospera, esses pregadores que não têm o dom da prosperidade, eu tenho o dom, vou orar uma vez e você vai receber, é hoje o dia da tua vitória, hoje você vai sair com a vitória. Mentira, meus irmãos. Não é assim que funciona, não. É uma teologia imediatista, como se Deus fosse um imediatista, que age no imediato. E que se você não for receber na primeira oração, Deus não é contigo e você não é abençoado. Então entenda uma coisa, às vezes nós oramos e oramos várias vezes para recebermos a bênção de Deus. Vamos encontrar isso em Mateus 26 e 44. Vamos ler Mateus 26 e 44, só para nós termos uma ideia aqui. Vamos ler em Mateus 26 e 44. Mateus 26 e 44, meus irmãos. Vamos ler. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, quantas vezes Jesus orou lá no Getsemane, no vale do óleo, na prensa de óleo, onde eles estavam sendo imprensados, como óleo, como a azeitona na prensa, pelas lutas e as dificuldades ali no Getsemane? Ele orou 3 vezes. Então, como que alguém vai dizer que se você não receber na primeira vez... Então, por isso que essa teologia da prosperidade ela é nociva aos pilares que sustentam a verdadeira doutrina e ensinamento dos patriarcas e dos apóstolos de Cristo. Então, número 2, aqui vamos meditar na segunda porção. Sofrer a falta de fé. A teologia da prosperidade ensina que sofrimento significa falta de fé. Sofrer é falta de fé. Se você está sofrendo aí, é porque você não tem fé. Você entendeu? Se você tem um problema de enfermidade, doença, ou tem um sofrimento por uma deficiência financeira, coisa parecida, é a tua fé que é pequena. Você não tem fé. Você notou que normalmente o pregador que prega teologia de prosperidade, ele entra sempre com fé, injetando fé e gerando fé e criando versículos, sempre em torno do dinheiro e da manifestação de bênçãos financeiras e exercendo a tua fé e te metendo, injetando fé em você para você acreditar naquela falácia, porque ele não tem o texto dentro do contexto. Ele prega normalmente textos isolados, fora de contexto, para poder arranjar um pretexto para enfiar uma ideia na sua cabeça. E acaba conseguindo, porque é o que mais conseguiram a nível de Brasil e de mundo é infiltrar essa teologia dentro do Evangelho. Você pode ler em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 até o 9. Então, sofrer é falta de fé. A teologia da prosperidade ensina que sofrimento significa falta de fé. Vamos ler 2 Coríntios 4 e 8? Vamos ler, meus irmãos. 2 Coríntios 4 e 8. 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo de número 8. Diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Vocês entendem, meus irmãos, como a teologia da prosperidade é contrária à verdadeira palavra de Deus? Então fica aí. Então, se você está sofrendo, mas você é fiel, está sofrendo dentro da palavra uma perseguição, uma enfermidade, ou uma dificuldade financeira, ou uma afronta no lar, na família, na vida conjugal, você tem que perseverar. Porque a Bíblia diz que você vai sofrer. E se Cristo sofreu, você também vai sofrer. A teologia da prosperidade é tão contrária e tão nociva ao verdadeiro ensino da igreja primitiva e apostólica, que ela diz: se você está sofrendo, você não é de Deus. Mas o próprio Cristo sofreu. Como é que, se Cristo sofreu, importa que os seus seguidores também sofrem, padeçam perseguições por aquilo que receberam da parte de Deus? Então ela é muito contrária. Então ela diz que sofrer é falta de fé. Não, ao contrário, sofrer e passar o sofrimento com Cristo é muita fé na presença de Deus. Bom, doentes, se você está doente, você está em pecado. Você já não viu um monte de gente
que às vezes estavam cheios de pecado, criticar pessoas que estavam passando por um momento de enfermidade, como se eles tivessem pecado, acusando, porque são acusadores, como Satanás acusava Jó, e como Satanás acusa os cristãos até o presente momento, e vai acusar até o momento que ele vai cair por terra, a metade da 70ª semana de Daniel, quando ele vai cair por terra, o dragão vai cair por terra. Você aí, quando a Bíblia diz caiu o grande acusador, que acusava de dia e de noite, porque o diabo hoje ele tem acesso ao primeiro, segundo e até o portal, a porta do terceiro céu, mas ele não entra. Ele só vai acusar. E naquele dia ele vai ser derrubado da esfera celestial pelo próprio arcanjo Miguel, vai cair por terra. E aí naquele dia vai acabar de acusar, mas até o presente momento e até esse dia ele vai continuar acusando os fiéis. Então a atitude de crente que acusa o outro, nem conhece a história de vida do outro, está dizendo que ele está em pecado, porque ele está passando por uma dor na barriga, um caroço, uma hérnia, uma dificuldade, é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de evangelho, não sabe o que fala. São acusadores que dizem que se a pessoa está doente, está em pecado. Então a teologia da prosperidade é tão nociva que você tem que ser rico, você tem que ser rico em primeiro lugar, você tem que estar desfrutando 100% de uma saúde perfeita. Deus tem que te responder imediatamente, não pode dizer um não nunca. Você não pode estar enfermo, porque se você não pode sofrer, porque se você sofreu, você não tem fé. E se você está doente, você está em pecado. A teologia da prosperidade ensina que sofrer alguma doença significa estar em pecado ou falta de fé. Você pode ler em Gênesis capítulo 48, versículo 1. Você pode ler em casa em 2 Reis 13, 14. Acompanhe em casa, senão você não vai aprender. Você pode ler em 2 Reis 10 e 1. Você pode ler Isaías 38 e 1. Você pode ler Daniel 8 e 27. João 11 e 1. Gálatas 4 e 13 até o 15. E 2 Timóteo 4 e 20. E ainda você pode ler em Filipenses 2, do 25 até o 27 em casa, para você ver se verdadeiramente quem está doente está passando ou está em pecado. Porque os amigos de Jó, os acusadores, quando foram ver Jó naquela provação, eles acusaram Jó, que a enfermidade de Jó era por causa do pecado. E se calaram 7 dias e não abriu a boca. Depois, quando abriram a boca, começaram a acusar. Então, não tenha medo se alguém está te acusando, se alguém fala. Por isso que eu digo que no canal, e às vezes alguém fica impressionado, não estou preocupado com o comentário de ninguém, não estou preocupado com o que alguém vai dizer ou deixar de dizer da minha pessoa, se alguém me aprova ou reprova, porque eu preciso ser aprovada por Deus. As reprovações humanas e as críticas humanas, elas vêm em 2 campos, umas para construir, outras para destruir. Então, o que é destrutivo jogamos fora e o que é construtivo nós recebemos, entende, meus irmãos? Então, não estou preocupado com o que A ou B pensa. Ou se eu tivesse preocupado com o que A ou B pensa, eu tinha ficado no primeiro ministério, quietinho, cabecinha caída, gacha, obedecendo a tudo de errado, que as pessoas estavam me infiltrando. Então, eu me preocupo em agradar a Deus, servir a Deus. Tá certo? Outra coisa que a teologia da prosperidade ensina. Por que ela é nociva aos 4 pilares do verdadeiro evangelho da igreja apostólica? Porque filho de rei não é pobre. Eles vêm de criar que Jesus é rei. Se eu sou filho automaticamente do rei, eu não posso ser pobre. Então a teologia da prosperidade afirma que pobreza não combina com nossa posição de filho do rei. Vocês entenderam, meus irmãos? Então vocês podem ler isso em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, Tiago 5, do 1 ao 6, e 2 Timóteo, capítulo 6, do 9 até o 10, e o versículo 17 ao 19 de 2 a Timóteo 6 e 9. Tá certo? Para não fazer confusão, na última fração, 2 Timóteo 6, do 9 até o 10, e 2 Timóteo 6, do 17 ao 19. E aí vamos ver se verdadeiramente o filho de rei, se o filho do rei não é pobre ou se é pobre. Você entendesse? Aonde Cristo andava? No meio dos pobres. A quem Cristo direcionou seu evangelho? Aos pobres. Em primeiro lugar, aos pobres, porque a Bíblia chega a dizer que a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus é muito grande. É óbvio que vai entrar, mas é muito grande. Então o evangelho, na verdade, como disse Cristo, é dos pobres. Refutação bíblica à teologia da prosperidade. Então aprendemos aqui nesse estudo, meus irmãos, que a teologia da prosperidade é nociva aos 4 pilares do verdadeiro ensino dos patriarcas e apóstolos da igreja primitiva e dos patriarcas que pregaram o evangelho verdadeiro nos dias de hoje. Você sabe que vários homens de Deus aí no passado lutaram contra essa teologia da prosperidade, tá certo? Encararam Roma, encararam
tantos outros sistemas religiosos aí deste mundo para viver a essência do verdadeiro evangelho. Então, vamos a uma refutação bíblica. O que refuta essa teologia? Vamos fazer a Bíblia refutar. Prosperidade material. Primeiro, prosperidade material. Número 1, não vemos na Bíblia, em local algum, o Senhor garantindo riqueza aos seus servos, sempre executando as riquezas celestiais. Sempre na Bíblia, as riquezas celestiais serão executadas. Vocês entendem, meus irmãos? A prosperidade material está no esforço humano. Deixamos o adágio que diz: quem planta mais, colhe mais. Então, sabendo que no mundo financeiro, quem trabalha mais vai colher mais. Vocês entendem? Então, façam isso valer nesse ensinamento, que não deixe ele ser errôneo na sua mente. E segundo, os justos são provados. Sabe que muitos servos de Deus passarão por pobreza e até pobreza extrema, como é o caso de José, Elias, Amós e Lázaro, e até os apóstolos. Então concluímos que também crentes fiéis passam por situações difíceis e por pobreza. Não é que nem o caso dos pastores que ensinam a dificuldade para vocês e vivem montado nos seus altos algarismos das suas contas bancárias. Vocês entendem? Então cuidado com isso, irmão, não sejam enganados. Terceiro, os justos também ficam doentes. Existem várias razões para que alguém seja acometido por uma doença. São 3 razões bíblicas principais para enfermidades. Vamos lá? Biblicamente, porque nós vamos desbancar com a teologia da prosperidade que diz que o crente tem que ser são. Se o crente tem algum problema, ele está endemoniado ou ele não é de Deus. Primeiro, pelo homem ainda possui natureza humana, Gênesis 48:1, lê em casa, Daniel 8:27 e 2 Timóteo 4:20. O homem ainda está na natureza humana. Em segundo lugar, por provação, Jó, capítulo 21, versículo 7, Jó foi provado com enfermidades. Em terceiro lugar, por consequência do pecado. Nós já nascemos num corpo de pecado e às vezes provavelmente que alguma criança ou alguém já vem com uma enfermidade já genética no seu corpo. Você entende? Está escrito em João, capítulo 5, do 1 ao 14. Tá certo? Vamos à frente para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Evidência de uma vida piedosa. Deus tem um plano para cada um de nós. O interessante é nos submetermos a ele, independentemente daquilo que nós vivemos ou deixamos de ver. Eu podia explanar bem calmo, mas ia dar 2, 3 horas, então eu vou dar uma corrida para nós não ficarmos com um vídeo muito longo. Deus chama alguns pobres para na sua pobreza fazer uma grande obra para ele. Deus chama. É provável que você vê aí no chamado de Cristo, muitas vezes Cristo chamando pessoas muito simples, muito pobres. Lembra do menininho aquele que só tinha aqueles pãozinhos, aqueles peixinhos? Era alguém pobre que estava lá na praia, talvez vendendo aqueles pãozinhos, ou sei lá, levando aqueles pãozinhos para casa, aqueles peixes. Você entende? Então entenda uma coisa, que Deus chama pessoas pobres para abençoar muitas vezes o seu ministério. E a viúva que sustentou Elias, e tantas outras coisas que nós podíamos falar aqui. Também vejo Deus chamando ricos e os fazendo pobres, como também chama os pobres e os faz ricos. Então Deus é um Deus de mistério. Você entende? Tem muitas pessoas que eram ricos, Deus chamou para o evangelho e eles se tornaram pobres. Teve outros que vieram pobres para o evangelho e dentro do evangelho se tornaram ricos. Então alguém vai questionar a obra de Deus? Deus faz o que ele bem entende. Tudo está em seu plano e o que devemos fazer nos submete a Deus. Paulo foi rico antes, mas quando encontrou Jesus viveu sem riqueza. Filipenses 4:11 até o versículo 12. 1 Coríntios do capítulo 4, versículo 11 até o 14. Me responda, por favor, Paulo era um homem sem fé? Me responda. Era um homem fraco? Paulo era um homem débil? Me responda os pregadores da teologia da prosperidade. E como que Paulo se tornou pobre? E morreu pobre? Bom, meus irmãos, fica aí esse esclarecimento estarrecedor para desfacelar com essa teologia imunda e demoníaca da prosperidade, que coloca em xeque-mate, que coloca em contrariedade os 4 pilares de que sustenta o verdadeiro evangelho dos apóstolos. Ela é nociva porque ela é contra os 4 pilares que sustenta o ensinamento dos patriarcas e dos apóstolos. Eu faço a pergunta para vocês, como que morreu Daniel Berg e Gunnar Wingre? Como que morreu tantos outros homens de Deus? Como que morreu tantos outros pregadores
que lutaram contra o sistema romano, como Martim Lutero e tantos outros, alguns pregadores, heróis da fé, líderes das igrejas tradicionais, como que eles morreram? Mas para Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Mas para que Jesus salvar, devemos ficar ricos? Entenda isso. Devemos ficar ricos? De forma alguma. Jesus batiza com o Espírito Santo. Para que batismo com o Espírito Santo? Para que nós devemos ter batismo com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, Jesus Cristo salva. Para que Jesus Cristo vai salvar? Para alguém ficar rico? Jesus salvou alguém para ele ficar rico? Essa é uma pergunta. Em segundo lugar, Jesus batiza com o Espírito Santo. Para que Jesus batiza com o Espírito Santo? Se não vamos investir em coisas espirituais? Para que alguém ser batizado com o Espírito Santo se ele vai ficar rico? Terceiro lugar, Jesus cura e liberta. Para que os dons de maravilhas que estão manifestos nessa palavra Jesus cura e liberta, que fala dos dons de maravilhas? Somente a mensagem verdadeira manifesta a cura e a libertação, e uma mensagem de prosperidade não manifesta a cura e libertação verdadeira. Quarto ponto, arrebatamento. Virá em breve para buscar a igreja. Se Jesus vem buscar a igreja em breve, para levar a igreja para o céu, então para que falarmos em arrebatamento se o reino está vindo para a terra? Se os pastores estão trazendo o reino para a terra? Só mesmo o reino de Mamon que vem para a terra, porque o reino de Cristo não vem para a terra, o reino de Cristo é nos céus. Então por que estão trazendo o reino para a terra? Para que pregar arrebatamento se as pessoas estão agarradas aqui, como eu falei anteriormente? Então entenda uma coisa, meus irmãos, está tudo contrário. Essa teologia da prosperidade ela é contrária aos pilares que sustentam o ensinamento dos apóstolos. Ela é contrária. Ela não tem nada a ver com o verdadeiro ensinamento da palavra. Vamos concluir agora. Eu sou totalmente contra a teologia da miséria, pregada por alguns pregadores. Eu não sou a favor da teologia da prosperidade e não sou a favor da teologia da miséria, que é pregada por algumas religiões que visa a salvação das almas através de sofrimento. Não é o que eu estou falando aqui. Você precisa me entender. Não é aquelas igrejas ritualistas, aquelas seitas heréticas que para a pessoa alcançar a salvação ele tem que ser abatido, de um estilo de sadomasoquismo, ele tem que sofrer, apanhar, ele tem que alcançar algum estágio de fé e de salvação através de penitência. Não é isso que eu estou falando, não, de forma alguma. Totalmente errada, pois estão todos os pobres miseráveis. Então, se essa teologia dessas religiões, seitas pagãs fosse certa, de automutilação e sofrimento, então, meus irmãos, por que é totalmente errada? Pois então todos os pobres e miseráveis teriam que se salvar. E nem todos os pobres e miseráveis serão salvos. Ninguém é justificado nem por ser rico e nem por ser pobre. Enfie isso na mente. Ninguém vai ser justificado porque ele é rico, porque o rei, ele é filho do rei, o pai dele é rico e ele também tem que ser rico. Ou porque ele não tem uma enfermidade com ele. Ninguém vai ser justificado, nem por ser rico, nem por ser pobre. Você será justificado pela palavra de Deus, pelo próprio Cristo, por obediência à palavra. Então eu gostaria de ficar com a porção que Agur deixou. Lembra do Agur? Agur e Lemuel? Lembra dessa passagem que está escrita nos livros do sábio rei Salomão? 2 coisas te pedi. Fica com isso. E fique em Cristo, porque em Cristo jamais será enganado e confundido. 2 coisas te pedi. Não me negues antes que morra. O que ele pediu antes que ele morresse, que não era para ser negado da parte de Deus para ele? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Quem é que não quer isso? Quem é sincero quer que Deus afaste isso da vida dele. E ele diz assim, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? O que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome do meu Deus, envergonhando, escandalizando. Eles tinham uma preocupação muito grande. Se ele ficasse rico, como muitos ricos, aí, pastores e pregadores estão ficando ricos, negando o nome de Jesus, líderes de igreja, com essa teologia de prosperidade, e negando o próprio Cristo na palavra, nas ações e nos estatutos, ele tinha essa preocupação. E ele também tinha uma preocupação, que se eu ficar pobre demais, vou ter que mendigar e pedir, e vou escandalizar o nome de Deus através da minha pessoa. Então o Senhor me mantém numa porção sábia. É isso que nós devemos pedir para Deus. Peça a Deus que Ele não te dê riquezas altíssima, mas peça a Deus que você não seja alguém que viva por aí vivendo das migalhas e mendigando aos pés dos outros, que Ele te sustente
com a porção daquilo que ele tem para você. Tá certo? Essa mensagem foi enriquecedora. Eu senti muita presença de Deus ao estar aqui ministrando convosco. E eu quero dizer para vocês, fiquem em Cristo, irmãos, porque em Cristo vocês jamais serão enganados e confundidos. Então, aprenda uma coisa, a teologia da prosperidade é nociva aos 4 pilares que sustentam o ensinamento dos patriarcas e dos apóstolos de Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Até o próximo vídeo, querendo Deus.